sobre fé. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia aí no livro de Lucas. Você que está em casa, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 22. Doutor Lucas. Versículo 22. Que diz assim: certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. E eles entraram no barco, partiram. Enquanto navegava, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. Eles corriam grande perigo, e os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou, ficou tranquilo. Onde está a vossa fé? Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as águas e as ondas lhe obedecem? Que tremendo, não? Glória a Deus. Olha só Lucas, quando ele narra essa história aqui. Jesus estava terminando um sermão. Jesus já tinha falado do sermão, o sermão do semeador. E Jesus estava no barco, pregando esse sermão. Ele estava no barco. Em Marcos capítulo 4, versículo 1, Marcos ele narra que Jesus estava no barco. E o sermão que Jesus pregava era o sermão do semeador. Jesus estava pregando sobre as sementes do semeador. Interessante aqui que uma curiosidade, quando se fala sobre o lago da Galileia, ele chama de mar. É um lago de água doce, mas chama de mar pelo fato que ele é enorme. Por isso se chama mar, o mar da Galileia. E tremendo que Jesus estava discipulando os discípulos e aquela multidão, pregando a palavra, anunciando a palavra ali. E Jesus agora ele resolve passar para o outro lado, para uma missão. A princípio os discípulos eles não sabiam. Os discípulos estavam com Jesus no barco. Olha que coisa interessante aqui. Jesus estava no barco com os discípulos. Ele havia visto milagres, ouvindo os seus ensinamentos, caminhando com ele. Mesmo assim, quando a tempestade chegou, eles ficaram com medo. Jesus estava no barco com ele. Na caminhada da fé, a importância de nós conhecermos a palavra
e a importância de nós praticarmos a palavra. Eu tenho insistido sobre isso aqui. Olha só, a tempestade não revelou a ausência de Jesus, ela revelou as condições da fé dos discípulos. E Jesus perguntou assim: aonde está a vossa fé? Porque a nossa fé diariamente, ela é testada. Diariamente, a nossa fé, ela é testada nessa caminhada da fé. Jesus, ele vencia as suas barreiras por fé. Pregava, anunciava o Evangelho. E a situação aqui, que ele se encontrava aqui, tá? A importância, quando nós vamos ler o texto aqui, a importância de Jesus nessa caminhada, ensinando e discipulando os discípulos. Interessante, a vida do agricultor, aquele que semeia. Quando você vai ver o agricultor, quando ele vai preparar a terra para o plantio do feijão ou arroz, o que seja, olha a fé desse agricultor. Ele fica na expectativa da chuva. Ele vê uma nuvem dessa chuva, ele diz: vai chover. Ele se levanta e já vai preparar as sementes. A chuva vem, molha a terra. Aí o agricultor vai, ele ara a terra. E na hora que ele termina de arar a terra, ele lança as sementes, na expectativa que a chuva vai continuar. Ele fica na expectativa. E a chuva vem, rega aquela semente, e a semente, ela começa a dar o broto, e o agricultor, ele fica na expectativa, na esperança que a chuva vai continuar, para que essas sementes cresçam. E durante esses 3 meses vinha a colheita do feijão ou dos frutos. Por isso que Paulo, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no capítulo 2, no versículo 4, e o 5, ele fala sobre isso, que o agricultor, ele é o primeiro a colher. Porque assim, é a paciência no processo. Na paciência do processo existe tempo. O tempo ele vai estar aliado com a sua fé. Por isso que o pregador Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, mas se espera. Então, o esperar é a engrenagem também da fé. Essa semana alguém me ligou. O Júnior falou assim: pastor, o que é fé? Ele perguntou para mim. Eu falei para ele que a fé é a permanência. É a permanência em qualquer circunstância. Tá bom? Permanece na fé. Tá ruim? Permanece na fé. Tá chovendo? Permanece na fé. Não está chovendo? Permanece na fé. A fé não depende das circunstâncias, daquilo que é palpável. Não. Interessante, quando Jesus estava pregando essa parábola, né, que eu falei para você do semeador, tá? Ele também falou do ensinamento da mãe e procurou Jesus. Depois Jesus mandou os discípulos atravessar a tempestade. Jesus já estava falando sobre a semente, o processo da semente. Outro dia eu falei aqui, ouvindo da pastora Tânia, que a gente não tem que estar preocupado com a terra,
mas sim nós dependemos de lançar a semente na terra. Por quê? Paulo falou sobre isso. Paulo plantou, Cefas regou e Deus deu o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus. É Deus que dá o crescimento. E quando nós vamos ver, Jesus, ele falou para os discípulos: entra, vamos passar para o outro lado. E os discípulos, ele não sabia o que estava para acontecer. A nossa fé, ela cresce diariamente. Diariamente a nossa fé está crescendo. E como que se a fé, ela cresce, a nossa fé? Lendo a palavra, praticando a palavra. A sua fé nunca ela vai ser forte se você não praticar a palavra. Não tem como a tua fé crescer. Não tem como a tua fé brotar se você não praticar a palavra. Não tem. A fé, ela é invisível. As obras é visível. A fé, ela se manifesta no mundo espiritual e ela vai materializar no mundo natural. Jesus, ele falou assim, olha, um dia Jesus pregando um sermão, ele disse assim: não quer nas minhas palavras que eu digo? Ou seja, vocês não têm fé para acreditar nas palavras que eu digo? Creia nas obras, porque as obras que eu faço é as obras do meu Pai. Quando ele fala da obra, já que ele não é, ele estava falando que era aquilo que era visível. Você sabe o que ele estava falando? Cego vê, paralítico anda, leproso é limpo, os demoniados são libertos. Ele fala assim, ela por fé sobre isso. E é na fé, amado, que nós vamos crescer. E a fé não é um pensamento positivo. Não é pensamento positivo. Não é. Quando você vai ler a palavra sagrada, você vai ver que o crescimento da fé, ela está ligada à obediência à palavra. Quando o profeta Elias, ele confronta os profetas de Baal, no começo ele diz assim, segundo a minha palavra, não vai nascer nada e não vai chover, o céu se fechou. Quando você vai ler em 1 Reis capítulo 18, versículo 41, ele diz para Acabe: eu ouço barulho de água, suba no carro e vai embora porque vai chover. Quando você olhava para o céu, se você ver, não tinha nenhuma nuvem quando ele falou. Mas o profeta Elias, ele falou assim: eu ouço barulho de água, sobe no carro e vai. A Bíblia diz que quando ele sai da presença do rei Acabe, ele vai para onde? Orar. Mas você viu aonde manifestou a fé? Os olhos de Elias estavam abertos e os ouvidos de Elias estavam abertos. Estava aberto. Por isso que Paulo, que a fé, ela vem de ouvir e ouvir a palavra. Mas não adianta nada eu ouvir a palavra e não colocar em prática. Quando eu ouço a palavra, há mudança. Porque se eu estou ouvindo uma palavra e não há mudança, eu não estou colocando em prática aquilo que eu estou ouvindo. Os discípulos, eles viram cego ver, paralítico andar, ele viu todo o processo. Na hora que a tempestade surgiu no meio do mar, eles entraram em desespero. E eles diziam a Rebeca: vamos morrer.
Esse processo que quando nós passamos, o que nós falamos acerca do processo, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, porque eu estou passando por isso, porque eu sou fiel a Deus, eu pratico Deus, eu vivo Deus, e esse caos se alojou na minha vida, por quê? Porque eu passo por isso. Então os discípulos estavam enfrentando essa tempestade, as águas estavam entrando dentro do barco, mas eles esqueceram do ensinamento que Jesus ensinou a ele outra hora. Eles têm autoridade para fazer o mar calar e as ondas calar, abaixar a bola. Ele tinha autoridade para que a tempestade parasse, mas eles não usaram. Eles ficaram com medo, porque não colocou a palavra em prática. Vou repetir para você: se você ouve a palavra, se você não pratica a palavra, você só vai ser simplesmente um ouvinte. Por que um ouvinte? Porque não há mudança na tua vida. Quando eu ouço uma palavra e pratico a palavra, vai haver mudança na minha vida. Por isso que Paulo falou em Romanos capítulo 2: quem bebe, não beba mais; quem fuma, não fume mais; quem rouba, não rouba mais. Há mudança, e a mudança ela é visível. Na hora que o profeta Elias, ele dobra o joelho e ele vai orar, ele ora a primeira vez, ele ora a segunda vez, ele ora a terceira vez, e ele pergunta para o menino: viu alguma nuvem? Não. Ele continua orando. Ele tinha certeza. Na sétima vez que ele pergunta para o menino respondeu: tem uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Ele levantou e falou assim: vai chover. Porque ele já tinha visto isso. Ele viu. Essa é a questão da fé. É você andar com Jesus no caminho, praticando a palavra, dependente da situação qualquer que você esteja enfrentando. Por isso a semente do semeador, tá? É tremendo. A fé não nega a tempestade. Acredita que Deus continua sendo maior do que ela. A fé, ela não vai impedir você ter os seus problemas, as suas guerras, as suas derrotas, as suas vitórias. A fé não depende disso. Por isso que o pregador Hebreus, no Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele fala sobre isso. Para se aproximar de Deus, é necessário que você creia em Deus. E vou repetir: crer em Deus não é pensamento positivo. Crer em Deus é andar com a venda nos olhos, Ele te guiando em lugares difíceis, turbulentos e de guerras. E tem situação que nós não queremos passar por essa situação, mas o esperar é onde vai nos levar a chegar no propósito. Interessante, na tempestade que nós passamos, nós só vamos crescer. Você sabe que é o maior inimigo da fé? O maior inimigo da fé é a ignorância da palavra. Eu vi essa semana meninos passando por situação difícil no casamento. Já 4 pessoas me ligou e falou assim: pastor, eu vou para tal igreja, vou fazer campanha. Eu não confrontei ele, não falei nada, porque não vai adiantar, porque ele não conhece a palavra.
A palavra, ela é libertadora. Por isso que em Oséias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz que o povo foi destruído porque faltou conhecimento da verdade, porque é a verdade que liberta. Você lembra já que lá no livro do Evangelho de João, capítulo 4, Jesus se revela à mulher samaritana, e ele falando sobre adoração, sobre verdade, ela não estava entendendo nada. Ela falou: não, eu aprendi com os meus pais que nós devemos adorar lá naquela montanha. E Jesus falou assim: nem na montanha, nem em Jerusalém. E ela, sem entender, falou assim: olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em adoração é a verdade. O que é adoração? Você viver a verdade da palavra e você praticar a palavra. É quando você está no teu trabalho, as pessoas olham para você e veem a verdade, vê o Cristo ressurreto na tua vida. É quando você está na rua, é quando você está na sua família, que tem pessoas ímpias, pessoas que, devido aos seus problemas que ela mesmo criou, ela está no ninho, um ninho terrível de Satanás, e ela não consegue enxergar uma esperança. Mas quando ela olha para você, ela vê essa verdade, esse Cristo que você prega, esse Cristo que se revelou a você, esse Cristo que você pronuncia a palavra e vive essa palavra. É por isso que Jesus, a repetir aqui, ele fala sobre Mateus 7:24. Jesus, ele fala quando ele fala sobre Mateus 7:24, ele está falando sobre essa tempestade. Ele fala sobre isso. Olha aqui, Mateus 7:24. Ele vai falar sobre isso. Ele diz assim, ó, você que está enfrentando, Jesus, 7:24. Jesus saiu daquele lugar, estou em Marcos, Mateus 7:24. Cadê você? Está aqui Mateus 7:24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre essa rocha. Caiu a chuva, transbordou os rios, soprou os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque os seus alicerces estavam na rocha. Quando você pratica essa palavra, quando você vive o evangelho, a mudança no falar, no andar, aqui, e a mudança ela é visível. Pastor, Jesus falou isso em Mateus 7:16. A mudança é quando os frutos se manifestam no cristão. Vai se manifestar, é visível. Por isso que Jesus, ele fala sobre isso. Ele fala assim: você vai conhecer o falso do verdadeiro. Como? Pelos frutos. Por isso a importância da prática. E a fé é uma prática. Eu sou cristão, não falo palavrão. Eu sou cristão, eu não fico omitindo ou mentindo. Não, eu vou praticar essa verdade. Entendendo? Porque quando você tem um crescimento inabalável da fé, você começa a crescer cada vez mais. Ela cresce na proporção exata em que observamos o ensino divino. Além do crescimento da nossa fé, falei aqui em Romanos capítulo 10, a fé, ela vai crescer mediante você estar lendo a palavra, conhecendo Deus. Como que eu posso conhecer Deus? Lendo a palavra. Se observa que quando os discípulos estão com Jesus, que Jesus acalma a tempestade, acalma o mar, o que foi que eles disseram? Quem é esse? Quem é esse que a tempestade obedece? Quem é esse que a onda aquieta?
Eles não conheciam Jesus. As pessoas, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, ela fala de Jesus, ela diz que é de Jesus, mas ela não conhece Jesus. Por quê? Porque não há mudança. No Evangelho de João fala sobre isso, no Evangelho de João. Quer ser o meu amigo? Pratica a minha palavra. No Evangelho de João, capítulo 15, olha o que João falou. Capítulo 15, versículo 13. Ele diz assim, ó. Vamos ler aqui o versículo 12. Os meus mandamentos é esse: ame-se uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu ordeno. E quando você vai ler aqui, ele está falando da prática e viver nessa prática da palavra. Os discípulos agora estão no meio da tempestade e foi colocado à prova a sua fé. E a nossa fé é colocando à prova, repetir todos os dias. Todos os dias. Quando nós vamos ler de pessoas que passaram experiência, né? Lá em Mateus capítulo 8, do 5 ao 10, vai falar sobre o centurião. Aquela multidão apertando Jesus, aperta daqui, vê milagre dali. O cara, ele chegou até Jesus e falou assim: Senhor, o meu servo está doente, está moribundo, dá um jeito. E Jesus falou assim: eu vou na tua casa. Você sabe o que foi a resposta dele? Não, Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas diga uma palavra. Uma palavra. Você sabe, era como aquele centurião conhecesse todo o processo, né? Conhecesse a palavra, o ensinamento de Jesus. Eu acho que ele conhecia. Eu acho que ele estava ali, ouvia a palavra, ouvia o ensinamento de Cristo. Eu falei assim: diz só uma palavra, porque eu também sou um homem de autoridade. Eu tenho 100 pessoas, 100 pessoas. Eu falo para que ele vai, ele vai. Eu falo para que ele vem, ele vem. Você sabe o que ele estava dizendo, pastor? Eu reconheço a sua autoridade. Eu reconheço a sua autoridade. Eu sei que tu é Deus. Eu sei que se você falar, o meu céu vai sarar agora. Ele reconhece a autoridade. Ele reconhece a autoridade. Aqui em Mateus capítulo 9, do 1 ao 8, vai falar da cura do paralítico. Aqui em Mateus, né? Aqui também em Mateus 15, 21, 28, vai falar sobre a mulher cananeia, a mulher grega, a mulher que ela rompeu o não, vem atrás de nós, despede-a, ela não faz parte, e ela rompeu, e ela gritava, ela clamava, e Jesus não respondia nada, mas ela rompeu, ela enxergou, e quando ela chega perto de Jesus, que ela dobra o joelho, que ela adora o Senhor, ele fala: agora eu não posso te ajudar, eu tenho que, primeiro, o pão é para os meus filhos. Mas ela fala assim: socorre-me, até das migalhas que caem da tua mesa, os cachorrinhos comem. Ela entende, ela reconhece a autoridade de Cristo, e Jesus reconhece a fé dela. Eu quero que você entenda, na tempestade, na situação difícil que nós enfrentamos, é diariamente que você está enfrentando.
E você vai vencer essas guerras diariamente, é pela fé. Pastor, o meu lar, o meu marido, minha filha, a situação. Quanto mais estiver grave a situação, mas a tua fé é grande. Você olha para a situação do teu lar, ou do teu casamento, a situação que você está enfrentando. Você vai falar igual Josué. Josué falou para os anciões: aquela multidão para nós é pão. Nós subamos contra ele, porque nós vamos vencer. Nós vencemos o gigante é pela palavra. Quando Abacuque, em Abacuque 2,4, Abacuque falou que o justo virá por fé. O momento mais difícil que Abacuque, a nação de Judá estava passando, eles venceram por fé. Abacuque venceu por fé. E Hebreus capítulo 11 vai falar sobre os heróis da fé, homens que se entregaram a Deus por fé. E não tem como você vencer se não for através da fé. É através da fé que nós vamos vencer. Não tem outra situação se não for através da fé. E quando Jesus estava no barco com eles, que eles estavam apavorados, pedindo socorro, vão morrer, Jesus. É muitas vezes a situação que nós encontramos, mas a nossa fé é essa: permanência em Cristo. Olha só, a fé continua orando. Ou seja, você, quando você está na fé, você continua orando, ainda que o céu esteja limpo, porque você acredita naquele Deus que falou. E está falando aqui de Elias. Quando Elias viu o céu limpo, ele escolheu acreditar que viria chuva. Situação que nós enfrentamos diariamente é assim: achamos que nós não vamos chegar, e até aqui nós chegamos. Achamos que não vamos vencer, e até aqui nós estamos vencendo. E é assim que nós vamos continuar, de fé em fé. Interessante que quando Jesus está passando para o outro lado, eu estava meditando hoje, estava indo para Gadara, mas o propósito era chegar em outro lugar, era em Gerazar. Gerazar era mais à frente do que Gadara, e alguns historiadores falam que o propósito de Jesus chegar lá era libertar aquele homem que era possesso de demônios. E quando Jesus chega e coloca o pé na ilha, a primeira pessoa a receber Jesus foi esse moço, cheio de demônios. A Bíblia diz que o demônio, ele se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, abra Marcos capítulo 5, Senhor, por que vem nos atormentar? Está aqui, ó. E ele atravessou o mar e foram para a região dos Genazenos. E quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio do sepulcro ao seu encontro. E esse homem vivia no sepulcro, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Por muitas vezes havia sido acorrentado os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes, quebrando os ferrolhos dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia andava gritando, cortando com pedra entre os sepulcros, nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe,
correu, prostrou-se diante dele, gritando de alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Ele prostrou e adorou. Jesus repreende aqueles 6.000 demônios e lança aos porcos. Você sabe o que é mais tremendo aqui? Que quando esse homem foi liberto, a Bíblia diz que esse homem queria seguir Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Não. Vai, se apresente à sua família. Olha para a tua família. E a história diz que ele vai para Decápolis, que era uma região de 10 cidades. E a história diz que esse homem, ele pregou nessas 10 cidades. E grande foi a mensagem que ele pregou naquela cidade. E nós vamos vencer essa tempestade, essa situação que você está enfrentando, que eu estou enfrentando. Como? Meditando na palavra, pregando a palavra, vivendo essa palavra, vivendo esse ensinamento. Quando ele desperta Jesus, Jesus falou assim para ele: aonde está a vossa fé? Aonde está a vossa fé? Você sabe que Jesus estava falando para ele? Quanto tempo vocês me ouvem? É igual ele falou para Filipe: há tanto tempo eu estou com vocês, há tanto tempo estou pregando para vocês. Você está vendo cego ver, paralítico de andar, ouvindo a palavra, de vocês ainda não crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim? A fé é essa permanência em Deus, Deus em você e você em Deus. Você não depende, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7, que nós andamos não por vista, mas por fé. É por fé que você está aqui. Você tem que entender que você vai andar por fé. Se você andar para aquilo que você vê, você vai se frustrar. Se você andar para aquilo que você vê, você vai desistir, você vai recuar. Eu observo que pessoas têm desistido porque têm observado a situação que ela tem enfrentado, uns há 1 ano, 2, outros 5, outros 10, 15, e pessoas têm desistido porque estão olhando para a circunstância. Ele acha porque ele está na igreja, ele acha porque está praticando a palavra, ele acha que não deveria passar o que ele está passando. Aonde está Deus? Aonde está Deus? É isso que você vai ouvir, e as pessoas vivem nisso. Aonde está Deus? Você não precisa viver para aquilo que você vê, mas para aquilo que você não vê. Aquilo que você não vê é eterno. Pastor, continue praticando a palavra. Estenda a mão para aqueles que necessitam. Dá um copo de água para aqueles que necessitam. Abra a tua casa para aqueles que necessitam. Vive esse evangelho com intensidade. Viva o evangelho no teu trabalho, que as pessoas vão olhar para você, quando ela tiver com problema, ela vai te procurar. Eu sei que você é de Deus, eu sei que você profetiza, eu sei que se você orar por mim, eu vou me levantar, eu vou me erguer, porque as palavras que saem da tua boca têm poder. É isso, amado, esse evangelho que nós temos que viver. Resumindo, Jesus pega o sermão, ele prega sobre a semeadura, sai de lá, vai ao encontro desse homem que estava perdido, que estava abandonado. Assim nós vamos enfrentar muitas pessoas que estão abandonadas, muitas pessoas que estão longe, mas pela fé Deus vai alcançar essas pessoas. Pela fé, pelas palavras do evangelho, a palavra que sai da tua boca, ela jamais voltará vazia, mas ela vai no propósito que foi enviado.
Amém? Se põe em pé. Quero orar por você. Em nome de Jesus. Pastor, pratica a palavra. Viva essa palavra. Os discípulos não conheceram Jesus, porque eles declararam com a boca dele mesmo: quem é esse? E tem momentos que nessa caminhada as pessoas dizem assim: onde está Deus? Porque acha que está ausente das provações, das lutas e das guerras. Enquanto nós estivermos aqui, Jesus nunca falou que a gente não ia passar por aflição, percas, perseguição, pedrada. Não. E Jesus falou assim: tem bom ânimo. Ele manda você ter bom ânimo. Pastor, continue orando. Continue se dedicando à palavra. E sempre lembrando a Deus: Deus, a minha casa. Deus, a minha família. Deus, o Senhor falou lá em Atos dos Apóstolos 16: se eu crer, eu e minha casa serem salvos. Então, sobre essa palavra eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não desista. Não desista. Eu lembro quando eu orava, eu falei assim: Deus, eu prego a tua palavra e minha mãe está indo para o inferno. Falei: Deus, nas minhas orações, Senhor, eu preguei ontem e 15 almas aceitou Jesus e minha mãe indo para o inferno. Deus, eu preguei essa semana inteira, tantas almas se rendeu ao Senhor e minha mãe indo para o inferno. E orava e colocava a minha mãe no altar do Senhor. Minha mãe estava 30 anos desviada do Evangelho, porque a minha mãe era líder de mocidade da presbiteriana, seguia Cristo, cuidava do jovem. E ali, devido a uma decepção ali, quando ela conheceu meu pai, ela abandonou a fé, abandonou o Senhor. E ali eu ministrava, e ali eu profetizava. Um dia, numa quarta-feira, eu estava no meu quarto orando, falei: Deus, hoje eu vou lá na igreja da pastora Raimunda, e o Senhor vai me dar um sinal. Eu vou pregar hoje lá naquele lugar, e 10 almas vai aceitar Jesus. Esse vai ser o sinal que você vai salvar a minha mãe. E ali eu fui, preguei aquele dia. 10 almas aceitou Jesus. Deus falou assim para mim: vou salvar a tua mãe. A minha mãe veio nos visitar em 2000, lá em São Paulo. Ela veio, veio a mim e os meus irmãos. E ali eu saí para pregar em outro lugar. Não sei se eu estava trabalhando. E a saudosa Raimunda e a Edna levou ela para a igreja. Para a minha igreja onde eu congregava. E ali o meu pastor pregando a palavra, ela reconciliou com o Senhor. E nunca mais abriu mão de Deus. Então Deus, Ele cumpre com a sua palavra. Você está olhando assim e fala: Senhor, qual é a situação? Você vê e não vê o fruto. Você não vê as coisas se mover. Mas abre os teus olhos. Abre os teus olhos, começa a ver o fruto. Abre os teus olhos, começa a enxergar o teu esposo aqui, sentado com você. Começa a enxergar o esposo que tanto você sonhou com esse esposo, com esse homem de Deus, andar com você, pregar com você, viver esse evangelho com você. Olhe e contemple isso, essa bondade de Deus. É por fé que você vai vencer e vai romper. Por mais que você esteja cercado, a tempestade e os ventos estavam cercando, mas Ele acalmou. Amado, Jesus não se ausentou. Jesus estava com os discípulos. Jesus estava lá, a tempestade veio. Jesus estava lá, as águas começaram a invadir o barco.
situação que está tão difícil, está tão apertada, está tão angustiante, que você vê a alma invadindo e você fala assim: vou morrer! Ou não tem jeito, porque você está aqui, você olha assim, você não tem jeito. Eu vi do pai aqui e falei assim: pastor, não tem jeito, vão matar ele, vão destruir a vida dele. Eu falei assim: está vivo, continue orando. Esses dias me procurou, ele começou a chorar: pastor, cara, eu agradeço pelas orações, o meu filho está bem, meu filho está liberto do crack, meu filho casou, está trabalhando. Então é por fé, é por fé que você vai alcançar. É por fé que você vai vencer esse síndrome do pânico, essa depressão, esse mal que te cerca, que não deixa você crescer, não deixa você avançar. É pela fé. Aonde está a vossa fé? Em quem você tem confiado? Em quem? Interessante, né? Pelas meninas aqui mesmo, as meninas são vendedoras nata aqui. Se você sentar com ela, ela vende esse prédio todinho aqui para você. Ele vende o prédio. Por fé. Para encerrar, eu encontrei com um pintor. Eu discipulo ele faz 7 anos que eu discipulo esse cara. Estou discipulando ele faz 8 anos. E eu falei assim, falando com ele, falou: ô pastor, tudo bem, tudo bem? E eu falei assim: como está a vossa fé? Eu falei: minha fé. Ele: que fé? Eu falei assim: olha, você sabe o que é fé? Por exemplo, você está 3 meses desempregado, você é pintor, está desempregado, e alguém te liga, e alguém fala assim: vem fazer um orçamento na minha casa. Quando você sai da tua casa, você já sai crendo que você fechou o negócio. Não é assim? Eu falei: é, pastor, mas você não sabe o que o homem vai falar, mas você crê que você vai fechar. E quando você fecha, você depende de outra casa para pintar. Você está lá pintando. Sabe o que acontece? Passa alguém e fala assim: ô, preciso de um pintor, vai na minha casa. Alguém chega lá na casa que você pintou, fala assim: quem pintou essa casa? Foi o fulano. Ah, me passa o telefone dele. É por fé. Ele fala assim: ô pastor, então eu estou perdido. Ele falou assim: então me ajuda a minha fé. Isso é muito difícil, pastor. É assim a fé. É por fé. É aquilo que você não vê, mas você entende, você compreende. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero